Questão 59, prova 2024.1, código da prova 2. É um hexágono regular de 2 centímetros de lado. Ele foi dividido em 6 triângulos equiláteros. Em cada triângulo foi inscrito um círculo como na figura. Não estou grifando nada aqui que a gente já está vendo isso, né? Considerando π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7, a parte do hexágono, que é externa aos círculos, tem quantos centímetros ao quadrado de área? A gente quer descobrir a área que está em cinza aqui na figura, né? Ok. É muito difícil a gente calcular essa área em cinza diretamente, porém, a gente consegue aplicar uma ideia clássica, né? Que é calcular o total menos a parte que a gente não quer, que são esses círculos, tudo bem? Então, o que a gente quer é o total menos o que a gente não quer, tudo bem? Essa é a ideia que a gente vai estar usando para resolver o exercício. Então, primeiramente, vamos calcular a área total, que aqui é representada pelo hexágono. Então, basicamente, o hexágono tem lado 2 e ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Aqui, então, vou usar a fórmula da área do triângulo equilátero, tá? A área do triângulo equilátero. Então, a área total aqui vai ser 6 vezes, né? Porque são 6 triângulos, vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é uma fórmula importante de saber, tá? De cabeça, que ajuda muito quando aparece triângulo equilátero. Então, 2 ao quadrado é 4, corto com esse 4 de baixo. Então, aqui vai dar 6 raiz de 3. Beleza. Agora eu vou calcular a área dos círculos, né? Que é justamente a parte que a gente não quer, a parte que a gente quer descontar dessa área total. Então, isso daqui vai ser 6 vezes, né? Porque são 6 círculos, π vezes r ao quadrado. A gente vai ter que descobrir aqui quanto que vale o r, né? Quanto que vale o raio. Aqui, vou fazer o seguinte. Vou dar destaque aqui a um dos triângulos para a gente poder fazer uma análise melhor aqui, tá bom? Então, estica o triângulo. Ok. A gente sabe, né, que é um triângulo equilátero de lado 2. A altura, né, desse triângulo equilátero, a gente sabe que é lado raiz de 3 sobre 2, né? Então aqui vai ser raiz de 3. Por que existe essa fórmula, né? Porque perceba que esse ângulo é um ângulo de 30. E como eu já resolvi isso, né, algumas vezes, em outras questões, o cara que está na frente do 30 é metade da hipotenusa. Então aqui vai ser 1. E daqui para cá eu vou multiplicar por raiz de 3. Por isso, da fórmula, né, da altura do triângulo equilátero que vocês decoram lá do raiz de 3 sobre 2. Vem da trigonometria. Então, a gente sabe que a altura vale raiz de 3, mas e o raio, né? E o raio inscrito? O que a gente tem que saber aqui é que, por ser um triângulo equilátero, esse centro da circunferência, né, que normalmente é só o incentro, nesse caso também vai ser o baricentro, que é o encontro das medianas, tá bom? E a propriedade importante de baricentro é que ele divide a mediana, né, numa razão de 2 para 1. Então, aqui vai ter que ser raiz de 3 sobre 3, e aqui vai ter que ser 2 raiz de 3 sobre 3. Mas, enfim, na hora da prova é meio difícil, né, lembrar disso daqui, então eu recomendo que você decore que o raio da circunferência inscrita vai ser a altura do triângulo equilátero dividido por 3. Lembrando que essas fórmulas só valem para triângulo equilátero. Então, disso aqui a gente tira aqui, voltando aqui, né, para calcular a área, vai ser 6 vezes π vezes raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Beleza, isso vai dar raiz de 3 sobre 3, na verdade, é 1 sobre raiz de 3, ao quadrado vai dar 1/3. Então vai ser 6 vezes π sobre 3, ok? Então, a gente calculou as duas áreas,
Só falta a gente subtrair uma da outra para calcular a área que a gente quer. A área, então, vai ser o que eu chamei de área total menos a área dos círculos. Isso vai ser 6 vezes raiz de 3. Já vou substituir raiz de 3 por 1,7. Menos 6 vezes π sobre 3. Como π é 3, né? Como a gente está aproximando π para 3, esse cara vai cortar. Vai ficar 6 vezes 1,7 menos 6. E basicamente, eu posso até fazer assim, né? Ó, 6 vezes 1,7 menos 1. Então vai ficar 6 vezes 0,7, que é 4,2. Alternativa C de sapo. Então, para a próxima questão agora. Vamos resolver então a última questão de matemática dessa prova 2024.2, código 14, que é essa questão de geometria que só de olhar a figura você assusta, né? Mas você vai ver aqui que não é para se assustar, a gente vai resolver isso da forma tranquila. A figura dada é composta de um quadrado de 8 centímetros de lado e de 3 circunferências de raio R centímetros. Então o quadrado tem lado 8, circunferência raio R. Se os centros das 3 circunferências estão alinhados e ainda as circunferências 1 e 3 são cada uma tangentes a dois lados do quadrado e a circunferência 2, então o valor de R é... Então a gente quer saber o valor de R. Não grifei nada aqui, né? Porque a gente já está vendo aqui na figura. Então, aqui a ideia é o seguinte, gente. Essa é uma ideia assim, manjada. Você tem que chegar na prova com essa ideia na cabeça. Toda vez que tiver círculos tangenciando, você liga o centro de cada circunferência. Vou já marcar os centros. Você liga o centro de cada circunferência aos pontos de tangência. Então é isso que eu vou estar fazendo aqui, ó. Estou ligando aos pontos de tangência. E aqui a gente sabe que as circunferências se tangenciam, né? E beleza. Então a gente já ligou. E perceba o seguinte, né? Se a gente prolongar aqui, né? Agora que é a sacada do problema. Por que a gente está ligando, né? O centro da circunferência ao ponto de tangência? É porque aqui forma 90 graus, né? A gente tem que ter essa ideia. Aqui forma 90 graus. E aqui vai estar tudo alinhado, então isso aqui é só um segmento, né? Não são 3 segmentos, não são 4 segmentos diferentes, é uma coisa só. E justamente por ter essas propriedades aqui de 90 graus e tudo mais, a gente consegue pensar em triângulos retângulos, que é justamente o que eu estou fazendo aqui, tudo bem? Então a gente formou esse triângulo retângulo. Aí você se pergunta, bem, e aí, qual a vantagem de eu ter um triângulo retângulo? É que por a gente saber o raio, né, a gente consegue escrever tudo em função do raio, tá bom? Aliás, a gente não sabe o raio, né, mas a gente quer escrever tudo em função do raio para, por exemplo, aplicar um teorema de Pitágoras. Então, primeiramente, vamos ver a hipotenusa. A hipotenusa, se você parar para reparar, são 4 raios, né? Um raio aqui, 2 aqui, mais um aqui. 4 raios. E agora, quanto que vale cada cateto, né? Perceba que aqui vale R, né? Porque, justamente, aqui é o raio, aqui está formando um quadrado, porque aqui é tudo 90 graus. Então, a gente sabe que esse segmento aqui vale R, assim como esse segmento aqui vale R, tá bom? Então, aqui R, R. O que sobrou é 8, que é o lado do quadrado, lembrando, menos 2R. Assim como o outro cateto, que vai ser 8 menos 2R. Então perceba o seguinte, só da gente ligar o centro de cada circunferência aos pontos de tangência, a gente conseguiu escrever tudo em função do raio, que é a informação que a gente quer. Aqui a gente poderia aplicar um teorema de Pitágoras, mas eu vou ser um pouco mais esperto, tá bom? Porque é um triângulo retângulo de 2 catetos iguais, então a gente sabe que aqui é 45, né? Aqui é 45 graus. Então eu posso falar aqui 4R, né? Vai ser 8 menos 2R vezes raiz de 2.
Ou se você preferir, né, 8 menos 2r é igual a 4r vezes o cosseno de 45, que é 1 sobre raiz de 2, vai dar a mesma coisa. E então, só resolver aqui, né? 4r é igual a 8 raiz de 2, fazendo a distributiva, menos 2 raiz de 2 vezes r, passar o r, tudo que tem r para o outro lado, 4 mais 2 raiz de 2 vezes r é igual a 8 raiz de 2, r é igual a 8 raiz de 2 dividido por 4 mais 2 raiz de 2, que é igual a 4 raiz de 2 dividido por 2 mais raiz de 2. Vamos ver como que tá? Tá, a gente vai precisar ainda racionalizar, né? Como que a gente racionaliza? A gente multiplica pelo conjugado aqui, né? Em cima e embaixo. 2 mais raiz de 2 vezes 2 menos raiz de 2. Por que a gente está multiplicando pelo conjugado, né? Porque aqui aqui aparece uma diferença de 2 quadrados, certo? Então vai ficar 2 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Em cima vai ficar 4 raiz de 2 vezes 2 menos 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 8. Então, 4 raiz de 2 menos 4, né? Simplificando. E isso corresponde à alternativa D, né? Só fazer a distributiva aqui. Então, essa questão, enfim, dava um pouco mais de trabalho mesmo, tanto para enxergar a figura, tanto para resolver a equação. Porém, se você fosse um pouquinho esperto na hora da prova, se você tivesse uma sacada, eu nem ia precisar fazer nada disso que eu fiz. Eu vou mostrar aqui uma solução malandra, tá bom? Ó, vou desenhar de novo o quadrado ali, só para não perder, né, o que a gente já fez. Eu vou fazer umas batatas aqui mesmo, que você finge na sua cabeça que são circunferências, tá bom? Ixi, nem tá tangenciando, né? Vou fazer um pouco mais de esforço. Finge que essas circunferências tangenciam aí, tá bom? Mas o importante é o seguinte. O importante é que aqui vale 2r. Aqui também vale 2r, né? Perceba que claramente, né? 2r mais 2r, que é 4r, tem que ser menor do que o lado do quadrado. Porque se 4r fosse maior que 8, nunca que essas circunferências iam caber dentro do quadrado. Então, na verdade, a gente tem que ter r menor que 2, tá bom? Se r menor que 2, vamos lá, né? Vamos tentar olhar as alternativas. 5 raiz de 2? 5 raiz de 2 é maior que 2, né? 5 é maior que 2, raiz de 2 é maior que 2, então se você multiplicar, também vai ser maior que 2. Raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 é 1,4 aproximadamente, né? 1,4 mais 1 vai dar 2,4, então maior que 2. 2 mais raiz de 2 é o dobro da alternativa B, então também vai ser maior que 2. Só sobrou a alternativa D, você não precisava fazer nenhuma conta dessa, tá bom? Só com essa ideia simples de perceber que as respostas aqui estão grandes demais, tá bom? Então, truquezinho aí que é te salvar na hora da prova.